Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Fundecitrus Podcast, o espaço onde falamos sobre ciência, inovação e sustentabilidade na citricultura. A sustentabilidade deixou de ser apenas um conceito e passou a ser uma condição cada vez mais presente no dia a dia da citricultura. Produzir com eficiência, reduzir impactos ambientais, usar os recursos naturais de forma racional e, ao mesmo tempo, garantir viabilidade econômica e responsabilidade social. São desafios que hoje caminham juntos no campo. Neste episódio do Fundecitrus Podcast, vamos mostrar como a ciência e o trabalho técnico têm ajudado a transformar a sustentabilidade em prática nos pomares. Também vamos conhecer mais sobre o programa Bons Frutos, uma iniciativa do Fundecitrus que fortalece esse compromisso no campo. Para essa conversa, recebemos o coordenador do programa, o pesquisador do Fundecitrus, Franklin Belal, e também o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Murilo Piscin. Franklin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar de novo aqui com você. Mais uma vez. Murilo também, mais uma vez com a gente. Seja muito bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, Rodrigo. Ô Franklin, vamos... É um chavão, mas a gente vai começar do começo aqui. Nós vamos começar falando do conceito de sustentabilidade, né? Quando a gente está falando em sustentabilidade na citricultura, do que exatamente a gente está falando? Pois é, Rodrigo, sustentabilidade é um termo bastante amplo, né? Diverso. Sim. E aí, quando a gente fala de sustentabilidade na citricultura, nós podemos falar de o que vem primeiramente. É trato cultural, né? A citricultura depende muito de diferentes atividades para manter aquele pomar produtivo. Então, quando a gente pensa no grande número de pragas e de doenças que acometem a cultura, nós estamos pensando também como controlá-las. Perfeito. E da melhor forma possível. Então, controlar no menor custo possível, com o menor impacto ambiental possível. Tá? É uma atividade perene, então ocupa bastante espaço na nossa geografia. Temos que pensar também nas áreas de preservação permanente que a citricultura também pode englobar, que ela pode também abrigar. E é claro, nós temos que pensar nas pessoas. É uma cultura que depende de uma enormidade de pessoas, é feita de pessoas, da mão de obra que toca a atividade do plantio, a colheita. Então, a sustentabilidade, com certeza, passa por ali também. E é aí que o Bons Frutos entra. Tá, perfeito. Ô Franklin, na sua avaliação, por que a sustentabilidade ela se tornou um tema tão relevante, é um conceito relativamente recente, mas ela se tornou um conceito relevante para o Fundecitrus e para o setor citrícola como um todo? Na verdade, a sustentabilidade ela se tornou relevante para qualquer atividade, né? Não necessariamente uma atividade econômica. E na agricultura isso é mais evidente, porque ela engloba os 3 pilares, né, de uma forma bem evidente. Que seriam esses pilares? Ambiental, social e o econômico. Perfeito. E no caso do Fundecitrus, o Fundecitrus foi criado de uma forma a preservar inicialmente o pilar econômico, a viabilidade econômica da cultura, né? Que era o que se discutia em 77, né? Exatamente. A viabilidade das atividades, né? Perfeito. E é uma cultura, como eu comentei, acometida por muitos problemas, dificuldades. Então, para a cultura se manter viável, tem que se manter produtiva. Para se manter produtiva, evitar as perdas causadas por esses problemas, por essas pragas e doenças. Aliás, o Fundecitrus nasce por conta de uma doença, né? Exatamente, né? Nasce para ajudar o programa de erradicação do cancro cítrico, juntamente com o governo federal e estadual. E depois todo o trabalho é desenvolvido para o manejo das diferentes pragas e doenças. Que vão surgindo. O pilar econômico foi a base do surgimento do Fundecitrus. E ao longo dos anos, acompanhando a tendência e a necessidade mundial de se incrementar a sustentabilidade nas diferentes frentes, o Fundecitrus passou a implementar isso de uma forma generalizada e como uma bandeira, inclusive está no slogan da instituição, né? Ciência e sustentabilidade para a citricultura. Porque o que a gente faz desde os primórdios
já é sustentabilidade. A gente não falava muito disso, mas é sustentabilidade. Perfeito. Inicialmente, muito voltado à parte econômica. Depois, parte ambiental, né, novos estudos surgiram, nós vamos comentar na sequência. Tá. E, mais do que nunca agora, a parte social também em evidência. Vou fazer a pergunta para os dois, vou fazer primeiro para o Franklin e o Murilo pode complementar na sequência. Claro. A citricultura atua de forma sustentável? E quais são os principais desafios para a gente tornar a produção de citros ainda mais sustentável? Eu diria que sim, Rodrigo. É uma atividade sustentável diante dos inúmeros desafios. É claro que é um processo, isso é contínuo, né? Se a gente olhar para a posição do Brasil, na nossa citricultura, nós temos um clima tropical, subtropical, que é muito mais favorecido para a ocorrência desses problemas fitossanitários. Perfeito. Então, nós fazemos o controle, nós somos liderança no manejo de pragas e doenças, Green é uma delas, com todas essas dificuldades e favorabilidade a essas pragas. Então nós fazemos isso de forma sustentável porque estamos em pé, a indústria continua forte apesar de todos os desafios, temos as questões climáticas nos ameaçando, a seca, a necessidade da irrigação, não só no cinturão tradicional que não tinha essa demanda, passou a ter, é um índice que vem crescendo, passa de 40% hoje. E nas áreas de expansão, na nova citricultura, isso é ainda mais importante, né? A gente vai para regiões que o regime pluviométrico ele é muitas vezes mais concentrado, é mais quente, é menos favorável à cultura. Então a necessidade do uso, de maior consciência do uso da água e da irrigação vem junto com isso, a própria mão de obra, né, que, como eu disse, é uma atividade que depende muito de mão de obra, ela é crescente, e nessas áreas é um problema particular, porque a mão de obra da citricultura compete com a mão de obra de outras atividades da agricultura, ou até mesmo com as cidades, né, da migração da mão de obra para a cidade, e nas regiões mais novas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, com a citricultura mais nova, é uma região com população com densidade demográfica menor. Então, todos esses desafios estão embutidos dentro da sustentabilidade. A gente tem que olhar para tudo isso ao mesmo tempo. E, como eu disse, é um processo contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento. Trazendo só um exemplo, né, da dificuldade de novos estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a estimativa, né, entende-se que o estado tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, sendo que 1 milhão está concentrado na capital Campo Grande. Então, você tem muito espaço, muita área e falta gente para atuar nessas regiões. 3 milhões no estado inteiro. No estado inteiro. Que é o que teria mais ou menos na Grande Campinas, por exemplo. Exato. Tá no estado inteiro e sendo que 1 milhão... concentrado na região de Campo Grande, que é a capital do estado. Mais um desafio aí para a citricultura, né? Franklin, o uso racional dos recursos naturais, uma vez que muitos deles são finitos, é um dos pilares negociáveis aí da sustentabilidade. Que estudos e orientações o Fundecitrus desenvolve para promover o uso mais eficiente de água, por exemplo, nos pomares? Esse trabalho envolve também o aprimoramento do manejo fitossanitário? Rodrigo, essa é uma linha de trabalho do Fundecitrus talvez mais emblemática dos últimos anos. Os experimentos começaram há mais de 10 anos focados justamente nisso aí, em redução do volume de água utilizada nos pomares, já que é uma atividade que depende muito de tratos de pulverizações, de proteção contra pragas e doenças. Claro. E também desses produtos. Então, o trabalho foi muito focado em redução do volume de água, de cauda, e esse direcionamento, esse ajuste foi feito ajustando para o volume de copa das plantas. Não, por ser uma atividade perene e não anual, nós temos que olhar a planta como um volume e não como uma superfície plana. Então, esse trabalho, com até participação do IAC, foi desenvolvido, iniciado lá atrás, nós conseguimos ajustar o volume de cauda para as diferentes pragas e doenças, psilídeo, podridão floral, cancro cítrico, pinta preta, leprose e assim por diante. Então, cada praga e doença tem um volume ideal mínimo para que se use menos água, se torne um processo mais eficiente a aplicação, então há uma economia de equipamento, de máquina, de combustível,
E também fizemos ajustes na quantidade, em alguns casos, o mais emblemático é do cobre, ajuste da dose de cobre por metro cúbico de copa da planta, para que a dose acompanhe o crescimento do pomar, não tenha desperdício, não tenha lixiviação para o solo, não tenha o desenvolvimento de bactérias resistentes ao cobre. Então, isso aí foi realmente um tema que a gente trabalhou bastante. Isso está sedimentado no setor, o setor pratica e usa isso de uma forma ampla e colhe os benefícios. Perfeito. Vou fazer um apanhado geral aqui antes de ir para o Murilo. Basicamente, você está dizendo o seguinte: olha, o Brasil é um país de característica tropical, subtropical. Essa agricultura ela é muito mais favorável para a ocorrência de pragas e doenças, e com isso, evidentemente, você tem que ter uma proteção muito mais intensa dos pomares. Isso vai gerar uma série de custos, uma série de desafios. Nos últimos 10, 15 anos, como você estava colocando, 10 como você colocou, existe, e quem puxar, né, a revista Citricultor, por exemplo, que mais tem a matéria de adequação de volume de calda, que é o quê? Produto e água. Né? O produto que vai proteger com a água. E que você consegue fazer o mesmo controle, ter o mesmo resultado com volumes bem menores. O que eu queria perguntar para você, e você já mencionou por cima esse trabalho junto com o IAC, que talvez date do início dos anos 2000 e até anterior ao greening, que exige bastante proteção, que é uma mudança quando você muda de fazer as pulverizações por hectare por metro cúbico de copa. E você deixa de pensar numa área grande para pensar num alvo muito menor, não é isso? Isso daí teve já um impacto há 20 anos para a nossa citricultura. Sim, na verdade, se a gente olhar antes disso, o volume de água praticado, de calda, era ainda maior. Com esses trabalhos envolvidos na última década ou 15 anos, nós conseguimos ajustar ainda mais. Foi um ajuste fino, né? Então, quando a gente olha para o metro cúbico de copa, a gente acompanha o crescimento da planta e a demanda daquela planta. Perfeito. A ideia é esse trabalho continua. Sim. A área de tecnologia de aplicação do fungicida continua forte e novos trabalhos estão sendo desenvolvidos para se ajustar a dose, por exemplo, de inseticidas por metro cúbico de copa, como foi feito para o cobre, que é um fungicida bactericida, como foi feito para a estuberulina, também para o controle da pinta preta. A gente tem esses valores. Então, isso é um trabalho contínuo que a gente desenvolve ao longo dos anos. É importante voltar e focar nesse ponto, quando a gente fala da posição da citricultura. É diferente, inclusive, de muitas citriculturas no mundo todo. Perfeito. Que não tem esse desafio. Nós temos algumas citriculturas localizadas em climas mediterrâneos, como Portugal, Espanha, própria Califórnia, climas mais secos, onde a prevalência, a ocorrência de doenças e pragas é muito menor. Eu não sei se existe, eu não sou especialista, mas eu não sei se existe uma fruticultura de importância nutricional e econômica tão grande acometida por tantas pragas e doenças sérias, graves. Com certeza não. Com certeza a nossa é a que é a mais desafiada e por isso é a mais eficiente e ao mesmo tempo sustentável. Muito bem. Murilo, o Fundecitrus também tem estudos voltados à quantificação do estoque de carbono na citricultura. De que forma esse estudo contribui para a sustentabilidade do setor? O que esse estudo mostra esse estudo de estoque de carbono mostra em termos de preservação? Sim. Esse estudo ele foi um estudo desenvolvido em parceria com a Embrapa, a Innocent Drinks foi quem patrocinou o estudo, e é um estudo muito interessante. Primeiro, a gente precisa entender o papel do carbono na sustentabilidade. Então vamos lá. O gás carbônico, né, o CO2, ele é um gás de efeito estufa. Perfeito. Então ele é um daqueles gases que são responsáveis pelo aquecimento anormal da Terra. Tá. O que é importante? É importante que a gente consiga sequestrar esse gás da atmosfera. E é isso que o pomar faz. Não só pomar, as propriedades de forma geral. Porque eu estou contando pomar e áreas de proteção permanente. Então essas duas estruturas, elas sequestram o dióxido de carbono da atmosfera e mantêm em forma de carbono mesmo. Tá bom. Hoje, a gente tem o dado de que 36 milhões de toneladas de carbono são armazenadas nas propriedades citrícolas do cinturão. Perfeito. Isso equivale a 133 milhões de toneladas de CO2. Tá. Fica um dado um pouco abstrato. Que a gente trazendo para a nossa realidade, vamos lá. são 30 milhões de carros movidos a gasolina por ano.
É bastante Essa coisa. emissão é equivalente ao que tem de armazenado de carbono no cinturão citrícola. Realmente é um número. A citricultura tem uma característica, a perenidade, né? O volume das árvores, né? Exato. E esse estudo inclui também a vegetação nativa preservada, Sim. né? Não é só as laranjeiras. Sim, como eles fizeram esse estudo? Eles pegaram plantas de citros, algumas plantas presentes na área de preservação permanente e a biomassa acumulada no solo, na camada de 0 a 30. Tá. Foi feita uma massa desse material úmido, depois desse material seco, e foi extrapolado para toda a área de produção de citros. E aí, a partir dessas contas matemáticas, a gente conseguiu entender o estoque de carbono dentro das propriedades de forma geral, não especificamente só nas plantas de citros. Eu me recordo, na época que saiu esse estudo, essa quantidade equivalia mais ou menos ao que a cidade de São Paulo emitia em 8 anos. Sim. Então, É muita coisa. é bastante coisa, ou 30 milhões de veículos, né? Isso. É muita realmente coisa. é bastante. Esses estudos que embasaram o estoque de carbono, eles também revelaram um importante potencial de diversidade da fauna nos pomares. Então é possível conciliar produção, manejo e conservação da biodiversidade? Como que esse equilíbrio pode ser construído e conquistado na prática? Não só é possível, como já acontece. Tá. O que acontece? Uma área de citros, por exemplo, ela tem uma área de produção, uma área de preservação, perdão, em torno de 30%. Ou seja, eu tenho 3 hectares produtivos e 1 hectare de área de preservação permanente. Tá. Isso é 10% a mais do que a legislação obriga. Tá. Porque a legislação obriga que a gente tenha mais ou menos 20% Nesse bioma. de área de proteção. Correto. Então, eu tenho já uma mata nativa dentro da minha propriedade. Essa mata nativa, ela me ajuda, ou ajuda o produtor, no caso, a preservar a fauna. Essa pesquisa, ela usou, por exemplo, aquelas armadilhas fotográficas com visão noturna. Quando a gente fala armadilha, não é de pegar Isso, não, animal. é uma fotografia. É para poder registrar. Isso. Pegadas, penas, Infravermelho. fezes de alguns animais, para poder entender quais animais estão ali no pomar. Foi uma pesquisa bastante objetiva, não foi uma estimativa aproximada, uma medição, uma metodologia específica. Isso, foram feitas em 5 propriedades no cinturão. Em regiões diferentes. Em regiões diferentes, em todas as regiões, né, sudoeste, sul, centro, norte e noroeste. Perfeito. E o que mostrou? Mostrou uma grande diversidade, por exemplo, de aves. 1/3 das aves que são registradas no estado de São Paulo, elas foram encontradas também em propriedades citrícolas. É bastante. Mamíferos, quando a gente pensa nos mamíferos, encontrou uma diversidade, por exemplo, coati, cotia, até maiores, onça-parda, jaguatirica. Tá. E por que é importante, por exemplo, encontrar onça-parda e jaguatirica? Porque elas compõem, junto com o coati e com a cotia, você monta diferentes níveis tróficos dentro de uma cadeia alimentar. O que seria isso? Eu tenho animais que são herbívoros, animais que são onívoros e animais carnívoros, que são topo de cadeia alimentar. Então eu completo todo o meu ciclo biológico de uma fauna rica. Que mostra a diversidade mesmo. Exato. Tudo isso dentro da citricultura. Interessante. Para quem tiver interesse, Brandão, no site do Fundecitrus, no nosso canal do YouTube, tem vídeos mostrando essas pesquisas, explicando um pouco melhor a metodologia, como foi feito, até imagens muito bonitas da fauna e da flora presente nas propriedades. Então, quando você me pergunta se a citricultura é sustentável, ela já é sustentável. Claro que nós temos que continuar aprimorando, mas tem muitos aspectos que já são bastante evoluídos nesse sentido. Perfeito. Ô Murilo, a gente fala em sustentabilidade, não tem jeito. É um animal que vem na mente, que é a abelha. Sim. Né? O Fundecitrus também desenvolve estudos sobre a convivência existe essa convivência entre citricultura e as abelhas e a produção de mel, que são insetos fundamentais para os ecossistemas. Não sei nem dizer tecnicamente se a abelha tem importância propriamente como tem para outras fruticulturas na polinização, mas ela é fundamental,
muita parte da vida depende das abelhas. E o que a gente já sabe sobre esse tema e como essas orientações se traduzem efetivamente no campo? Não tem dúvida de que a abelha ela é fundamental para a produção Essencial, citrícola. né? Fundamental. Não só citrícola, como para toda a agricultura. Tá. A abelha ela é fundamental. Também para a citricultura. Também para a citricultura. Ok. O produtor, principalmente em época de floração, ele toma todos os cuidados necessários para garantir a sobrevivência e a viabilidade dessas abelhas. Existem muitas vezes parcerias entre apicultores e citricultores para que você tenha um aumento dos enxames, né? Às vezes o apicultor leva as caixas de abelha para que elas possam se alimentar ali, polinizar as plantas e produzir o mel de laranjeira que todo mundo gosta. É o mais valorizado. É o mais valorizado, não tem o que falar. O cinturão do estado de São Paulo, ele é responsável pela produção de 80% do mel que é consumido. 80%? 88%, Quase perdão. 90%. Quase 90%. É muita coisa. Nos últimos 30 anos, houve uma evolução de 121% da produção desse mel nos municípios produtores de citros. E chamando atenção ainda para a região de Avaré, que é uma região muito importante na produção citrícola, dos 90%, né, 88%, 90%, 42% vem dessa região. E que é uma região que se tornou muito forte na citricultura Sim. nos últimos anos aí, Sim. né? Exatamente, é uma região que é muito importante tanto para a produção de mel quanto para a produção de citros. Além disso, tem um estudo recente, foi lançado agora em 2025, feito pela Unesp de Rio Claro, um laboratório de produtos apícolas do professor Malaspina e da professora Roberta. Esse estudo ele mostra que em propriedades onde você tem uma maior área de proteção permanente, você tem também uma maior biodiversidade de agentes polinizadores. Então, ter um pomar associado com áreas de proteção permanente é importante para tudo aquilo que a gente já conversou, mas também para ter uma boa biodiversidade de insetos polinizadores. De outros insetos que além da abelha, Tá. mas também diferentes espécies de abelha. Perfeito. Existem Tudo isso é mais equilíbrio, né? Existem mais de 300 espécies de abelhas nativas Isso. no Brasil. Então a citricultura ela engloba tudo isso. E isso mostra, na verdade, tudo isso que o Murilo está comentando, mostra a convivência harmoniosa da citricultura com a apicultura e com as abelhas no ambiente. E existe essa comunicação efetiva entre o citricultor e o apicultor? Sim. Eu vou fazer uma pulverização tal data e você não entra, e depois... Sim. Isso daí existe no dia a dia. Além dessa Parceria, comunicação, né? Existem isso, parcerias formais. existe também o cuidado do citricultor na escolha do produto em que ele vai usar. Porque existem produtos que têm um espectro maior, um produto que tem um espectro menor, mais específico para a praga que a gente quer controlar. Então o produtor ele também opta por produtos que são mais específicos, para que não tenha nenhum problema de resquício ou que possa causar mortalidade de abelhas. Muito bem. Lembrando que o Fundecitrus também atua não diretamente em pesquisa nesse sentido, mas na divulgação, na educação. Nós temos um manual específico sobre as boas práticas de convivência, abelhas e citricultura, nós temos matérias em revistas. Verdade. Fomentamos e damos apoio a trabalhos conduzidos pelas universidades. Então é um trabalho conduzido por toda a comunidade e sim, a abelha está presente, ela é importante para a nossa citricultura e nós conseguimos conviver com elas de forma sustentável. Sim. Excelente. Ô Franklin, a gente estava falando dos conceitos da sustentabilidade, né? Econômico, social, ambiental. Algumas correntes colocam até um quarto pilar, um pilar cultural. Então, a sustentabilidade ela vai além dos aspectos ambientais, que a gente falou recentemente, e mesmo econômicos, que é a natureza do negócio. Qual que é a importância do pilar social para a citricultura brasileira? Brandão, o pilar social ele é tão importante quanto os demais pilares, né? A citricultura, mais do que talvez outras atividades, ela é feita de gente, a citricultura. Ela depende muito de mão de obra. Ela, comparado também a outras atividades, ela não é tão mecanizada. Do plantio e principalmente até a colheita, a gente depende de gente. Tá. Então, quando a gente olha para a sustentabilidade, nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que olhar para esse trabalho, como ele está sendo conduzido. Está sendo de forma correta, né, para que as pessoas tenham as melhores condições e para que também a eficiência seja a melhor possível.
Então é aí que realmente vem essa preocupação e dentro da sustentabilidade um olhar mais específico para isso. E é aí que nasce o Bons Frutos. O programa Bons Frutos, ele então, como você está dizendo, vem com esse olhar. Quais que são, então, os principais objetivos dessa iniciativa e como que ela se conecta a toda essa sustentabilidade que a gente já estava elencando aqui? O programa Bons Frutos, ele tem o objetivo de trazer para a nossa conversa do dia a dia, seja em eventos, seja no bate-papo individual do pesquisador, do agrônomo com o produtor, as boas práticas trabalhistas. Tá. Então a gente precisa falar mais disso. Então o Bons Frutos provoca isso. E também, claro, trazer a informação correta para o produtor. Quais são os aspectos que ele tem que estar preocupado quanto ao empregado dele? Quais as condições mínimas que ele precisa oferecer para estar em concordância, consonância com a legislação? E como ponto principal do Bons Frutos, a gente traz o guia de boas práticas na citricultura, que nada mais é do que a tradução de uma forma simplificada, mais fácil, da NR31, que é a legislação trabalhista. Tá. São as normas, a regulamentação para as boas práticas do trabalho rural, né? Então a gente traz uma forma ilustrada, fácil, daqueles principais aspectos que o produtor tem que estar atento e buscar o apoio à consultoria, a devida consultoria para estar em conformidade. Então o Bons Frutos é para isso, para a gente falar mais sobre as pessoas, sobre o trabalho, como ele é conduzido e aumentar a consciência dessa importância na citricultura. Eu posso dizer que o tema da sustentabilidade ganhou muita relevância aqui dentro da gestão do Dr. Mono. Foi um presidente muito atento a essa questão. E eu me recordo dele muitas vezes dizendo que as nossas legislações ambiental e trabalhista, elas já são extremamente rigorosas, elas já são extremamente cuidadosas, extremamente amplas. A gente, nesses materiais, a gente está falando da conformidade com essas legislações de uma forma muito didática. Muito didática e específica, voltada ao produtor rural. Tá. Então, que envolve totalmente a citricultura, que é um tema muitas vezes mais fácil, mais acessível para os grandes produtores, que têm as equipes, assessorias, e menos para o pequeno e médio produtor, Tá. que muitas vezes tem inúmeras outras preocupações. Lógico. Culturalmente, esse não é um assunto muito debatido e falado, Sim. e é aí que entra o objetivo dos Bons Frutos, é falar sobre e aumentar a consciência sobre isso, para que o produtor, muitas vezes não é que ele não quer seguir a legislação, é pura falta de conhecimento, mesmo culturalmente, passando de geração para geração, a gente já está na terceira, quarta geração dentro da citricultura, muitas vezes, né, completando 100 anos de uma citricultura mais profissional, comercial, que foi iniciada principalmente na década de 1930. Então, é um processo, né? E agora a gente precisa falar mais sobre isso, trazer mais para a realidade do produtor. E o Bons Frutos, ele traz esse foco educativo, de conscientização, de informação, e aproveitando toda a estrutura que o Fundecitrus tem, né? A equipe de extensão, o Murilo é o representante dentro do programa, é o ponto focal, para levar isso para os eventos, para falar sobre isso, para tirar dúvidas. Nós não vamos dizer ao produtor o que ele deve fazer, o que está certo, o que está errado, né? Isso compete a outros profissionais, claro, mas para falar da importância de seguir as regras, de seguir a legislação. E aproveitando também o estilo Fundecitrus, né? De produzir materiais técnicos, de fácil acesso, fácil leitura, e tudo que a gente já sabe fazer em relação à aproximação e à permeabilidade com a citricultura. A gente está no dia a dia com o produtor, todo dia ele visitando, falando sobre manejo de pragas, falando sobre manejo de doenças, entendendo quais são as dificuldades. Por que não aproveitar essa capilaridade, tá ali no dia a dia, e levar mais uma informação que é muito importante para ele, né? Para o produtor entender se aquilo que ele está fazendo, que ele possa consultar, como é que está minha remuneração, minha área de descanso, como é que a minha estrutura da fazenda está atendendo o meu funcionário, está correto, não está? O CPI. Se não tiver, eu preciso procurar a ajuda de alguém que consiga me ajudar a adequar essa questão. Perfeito. Entendeu? Então é levar de fato essa informação para ele, para que ele possa
entender se ele está adequado ou não. É uma citricultura tão bonita, você está falando aí de 100 anos, né? Uma citricultura que venceu e vem vencendo tantos desafios fitossanitários, é uma citricultura que preserva tanto, né? Que gera tantos empregos. Eu acho até que tem um lado, ela é uma citricultura que depende muito até na colheita, né? Mas assim, ela é bem remunerada se você comparar com muitos empregos nas cidades. Tem uma vida no campo que muitas vezes é muito mais saudável, né? Com outras ansiedades muito melhores. Então, por que não seguir todas as boas práticas e fazer uma citricultura 100%, uma citricultura impecável, né? Sim. Acho que esse é justamente isso. Murilo, você falou de área de descanso, eu acabei até atropelando você, falei EPI aqui, me perdoe. Que mais de informações o citricultor vai encontrar neste guia do Bons Frutos? Legal, Brandão. Eu tenho aqui um exemplo do guia. Um exemplar aí? Isso. Tá. Eu vou abrir aqui no índice para te mostrar algumas coisas que a gente tem. Por exemplo, se o produtor ele tiver dúvidas sobre fornecimento de água potável, se ele tiver dúvidas sobre o transporte dos empregados, a contratação de trabalho migrante, alojamento, moradia. Muito Essas são importante. algumas das questões, a jornada de trabalho. Então essas são algumas das questões que ele pode encontrar aqui, no caso, se ele tiver alguma dúvida, ou se quiser ver se o que ele está fazendo está tudo correto, né? O guia vai trazer todas Uma essas espécie informações. de Isso. checklist, né? Os pontos principais que o produtor tem que observar. Exato. Algumas checklist. informações já estão aqui, mas é claro, mais detalhes têm que ser obtidos com um profissional adequado, com consultoria adequada. Acho que Exato. aqui é justamente para se adentrar ao assunto, né? Para se Isso. começar. Então eu acredito até que ele esteja de uma maneira, estou vendo aqui por cima aí do Murilo, Sim, ó. mas palatável, né? Uhum. Textos curtos, objetivos. Isso. Segue o estilo Fundecitos, né? Tá. Bastante Isso. imagem, Bastante ilustração, informação e fácil leitura, muito diferente de uma legislação, Sim. que é um texto mais pesado, bastante. esquemas e fácil memorização. Tá. Então, tudo isso para cumprir com esse objetivo aí de trazer o tema, chamar atenção e fazer, de alguma forma, o produtor a se atentar mais a isso. As boas práticas na citricultura. Exato. Isso. Muito bem. Murilo, até vou fazer uma pergunta antes daqui. Voltando a essa questão de 100 anos. Todo mundo é prisioneiro do seu tempo. Sim. Não tem muito jeito. Hoje tem mais acesso. Isso muda também? Sim, não tenha dúvida. O acesso à informação hoje está muito mais fácil. Tá. Quem não tem o mundo na palma da mão? Uhum. Todo mundo. Então é muito mais fácil você ter acesso a essas informações. Tá. A citricultura também tem mudado. Em 100 anos você tem 2, 3 gerações Claro. de citricultores. Perfeito. 4. O citricultor por si, ele é resiliente. A nossa citricultura é resiliente. Sim. Então aquele produtor que vem vencendo, vem batalhando contra as principais pragas, junto com uma nova geração que já está antenada nessas questões de sustentabilidade, que cresceu junto com a teoria da sustentabilidade. A sustentabilidade é de 72. Na ONU isso foi discutido em 1972. Recente. Então é muito recente. Sim. O produtor já sabia cultivar laranja há muito tempo quando a citricultura começou a se desenvolver. Sim. Então uma nova geração crescendo junto com a citricultura e tendo voz ativa na tomada de decisão dentro do pomar, com certeza, leva em consideração esses 3 pilares para conduzir as ações do dia a dia. De que maneira, Murilo? Vamos falar um pouco de imagem. Uhum. Em alguns momentos, eu acho que a imagem que se tem, que alguns lugares, ou em alguns momentos, se tem da citricultura não corresponde à realidade. Sim. Vou falar um exemplo bem... a série histórica, se eu não me engano, de safra começa em 88. Nós podemos falar que a gente produz o mesmo com metade da área. Uhum. Isso é sustentabilidade, isso é o Sim. dobro de produtividade, devolvendo área, Uhum. né? Ou seja, sem abrir área a mais. Como as boas práticas trabalhistas podem contribuir para que a percepção sobre a citricultura seja mais próxima à realidade? Sim.
A citricultura ela é feita de pessoas. Do plantio à colheita, você tem processos e pessoas. Isso é certo. Tá. O suco que a gente produz, a fruta que a gente produz, ela já é de excelência. Então, essa imagem está clara. Agora, a gente precisa de boas práticas trabalhistas no campo. A adoção dessas boas práticas, ela precisa acontecer e a imagem precisa se refletir para que a gente mostre que o produtor, né, a pessoa que está ali no dia a dia, ela tem as melhores condições, ela está em conformidade legal, ela sai de casa com tranquilidade de que ela vai retornar para casa dela no final do dia, e para que a excelência no suco e na fruta, ela não fique só no consumidor, mas que a gente tenha excelência na produção, excelência no dia a dia, excelência no cotidiano de quem produz também. Duas coisas eu estou dizendo da imagem, é evidente, é óbvio que eu não nego que existiram casos recentes de notícias ruins, inclusive trabalhistas, para a citricultura. Eu estou dizendo que, de uma forma geral, a citricultura, numa balança, ela produz muito mais benefícios para a sociedade, ela é muito mais importante e que ela se transformou demais nos últimos, você está falando de 72, mas nos últimos 30, 20 anos, ela é uma outra citricultura, muito Sim. mais moderna, muito mais comprometida com todos esses valores, inclusive por questões de exigência do consumidor, né? Sim. O consumidor exige muito esse caminho trabalhista aí que você está falando também, né? Exige. É uma questão hoje de segurança social, né? Então é importante que o consumidor ele tenha essa segurança quando ele vai comprar o suco, por exemplo. Ele sabe que aquele suco é proveniente de uma fazenda, de uma propriedade, de um, né, que tenha Sim. o cuidado com a pessoa. E além disso, Brandão, a gente precisa lembrar da geração de emprego da citricultura, né? Porque são mais de 200 mil empregos gerados diretos e indiretos. Sim. Trazendo um comparativo, se eu for pensar a citricultura, ela gera um emprego a cada 9 hectares produtivos. Cana-de-açúcar, por exemplo, eu preciso de 80 hectares para gerar o mesmo emprego. Então eu mudo a realidade de uma região onde a citricultura está inserida. Sim. Além do que, o meu funcionário, ele muitas vezes ele não vai ser contratado só para capinar. Ele passa por uma capacitação, ele precisa reconhecer pragas, entender o momento correto de passar informação para a tomada de decisão mais assertiva. Tá. Então você tem... Operar máquinas. Né? Exato, você tem uma maior captação de pessoas e um desenvolvimento técnico dessas pessoas dentro da empresa, dentro da propriedade. Tudo isso reflete numa imagem positiva. E você acha que o produtor ele enxerga esse tema como uma exigência do mercado, como eu estava falando, dos clientes exigindo, e também como uma oportunidade de evolução, que traz benefício para ele, Sim. desde preservar fontes, até toda essa parte trabalhista, nascentes, até essa parte trabalhista, enfim. Sim, eu acredito que os dois fatores, é uma exigência do mercado e é uma necessidade competitiva. Por quê? Porque o mercado, ele cada vez mais a gente se preocupa com a procedência do que a gente consome. Correto. Ponto. Todo Seja no vestuário, seja na alimentação. O próprio produtor é assim com outras coisas. Exato, né? exato. O produtor Porque ele vai comprar. Como Exatamente. consumidor. Como consumidor. Exato. Às vezes a gente está em algum restaurante, vê o patrão tratando mal um garçom ou algum funcionário dele, a gente já fica até com o pé atrás de continuar ali naquele estabelecimento. Claro. Porque é uma questão de ética. Sim. Então o consumidor ele se preocupa, claro, com esse tipo de segurança. Além do que, aí pensando na competitividade, se você é dono de uma empresa, se você é dono de uma propriedade e você oferece condições melhores de trabalho, você oferece uma remuneração justa, você oferece uma carga horária justa, o seu espaço ele é amplo, ele é diverso, ele respeita diferenças, você se torna mais competitivo para a aquisição de melhores talentos, Perfeito. de pessoas que têm uma melhor entrega, Perfeito. de pessoas que são mais comprometidas com o trabalho. Então, pensar no social dessa forma é garantir a entrega de um produto de qualidade seguro e garantir que os seus funcionários vão te entregar algo bom com segurança. É ético e traz ganhos. Exato. Ô Franklin, vamos olhar para o futuro. A sustentabilidade tende a ser esse diferencial competitivo que o Murilo estava falando.
e mesmo uma condição básica de permanência no mercado? Inicialmente, quando a gente pensa em sustentabilidade, parece muito mais um diferencial competitivo, acho por conta do período que a gente passa, que a gente viveu nas últimas 2 décadas ou 1 década, entendendo como algo diferente. Tá. Sendo diferente, você é mais competitivo. A partir do momento que alguns conceitos são inseridos de forma definitiva, isso vai se tornando básico. Cultura, né? Não tem como mudar, não tem como voltar. Né? Não dá para usar volumes de cauda que a gente praticava lá atrás. Não dá para ter determinadas atitudes em relação ao trabalhador, ao meio ambiente que se praticava lá atrás. Então, é um processo, depende, claro, de cada caso, cada assunto, tema, mas alguns conceitos que vão sendo inseridos são inseridos de forma definitiva e se tornam conceitos básicos e necessários para aquela atividade. Muito bem. Eu queria, e até vou relembrar ali de trás, o manejo regional tem um pouco de sustentabilidade, né? Tem. Quando você a gente identifica e que a população está alta, né? A população de psilídeo está alta no nosso pomar e a gente age conjuntamente ao mesmo tempo, você faz menos pulverização e torna ela mais eficaz. Esse é outro exemplo que o Fundecito tirou, não é não? Sim. Existem diferentes ângulos de sustentabilidade. Primeiro, precisamos controlar o greening, manter ele baixo. Então, essa é uma estratégia, olhando de forma macro, né, que é a preservação da ostricultura. E o outro é o que você comentou, né, fazer isso de uma forma com menor impacto ambiental, econômico, menor quantidade menor exposição, né, de pessoas. Eu vejo os 3 pilares dentro desse manejo externo que você comentou. Por exemplo, quando a gente faz uma pulverização conjunta, quando a gente faz aquela substituição das plantas ao redor das propriedades, Bem lembrado. você tem uma menor aplicação de inseticidas, né? Então você tem um impacto ambiental menor. Você tem uma conscientização da população e uma manutenção das propriedades naquela região. Então você tem uma manutenção de empregos e uma possível geração de novos empregos, âmbito social. E no âmbito econômico, é garantir que você vai ter uma menor incidência da praga, então você vai ter viabilidade econômica, você vai gastar menos com inseticida, viabilidade econômica, você vai usar menos água, viabilidade econômica e viabilidade ambiental. Perfeito. Além, só lembrando, né, que esse trabalho de substituição das plantas, a gente doa uma planta no lugar daquela que foi retirada. Então o impacto ambiental de tirar uma planta de citros ao redor da fazenda, ele é praticamente nulo. Zero, porque você coloca uma planta nativa, muitas vezes, no local daquela murta que é uma planta exótica. Muito bem. Me ocorreu o exemplo nem estava no roteiro, do manejo regional, mas para a gente encerrar, Franklin, depois Murilo, eu queria... a gente falou muito, e já que a gente terminou com o manejo regional, historicamente a gente falou muito disso, que é o que o Fundecitrus fez ao longo aí desses quase 50 anos. E agora tem um trabalho novo, uma iniciativa nova, que é o Bons Frutos, levando informações para o citricultor sobre as boas práticas na citricultura. Considerando tudo isso, sua mensagem final aí de encerramento sobre sustentabilidade, Franklin. Eu acho que a lição que fica para nós, para a nossa geração, é que a sustentabilidade ela é algo irreversível. Perfeito. E que o que nós víamos como algo sustentável, diferencial competitivo, ou até um custo no passado, é algo necessário hoje. Necessário. A gente vê em todas as redes sociais, meios de comunicação, a conversa dentro das empresas é muito sobre isso, o aumento da sustentabilidade. Então, é algo que daqui a pouco vai se tornar tão natural que a gente nem fale tanto, porque é mandatório. Então, nós temos que agarrar isso com todas as forças, continuar fazendo nosso trabalho, que é sempre voltado à sustentabilidade, mas de agora cada vez mais de uma forma mais ampla. Onde mais podemos atuar, de que forma podemos ser ainda mais sustentáveis nas diferentes frentes. Então, essa é a missão para o Fundecito, que cada vez mais está atuando nas diferentes frentes. Então, como podemos nos tornar mais sustentáveis e ajudar a citricultura a não só a se tornar mais sustentáveis, mas enxergar a própria sustentabilidade que já existe. Perfeito. Exato. A sustentabilidade ela faz parte, ela está no dia a dia da produção, do consumo, em tudo que a gente vive tem sustentabilidade.
E a citricultura ela vai progredir cada vez mais nesse caminho, né? Enxergar aquilo que pode ser feito. Talvez hoje o que a gente enxergue como comum daqui para frente não seja, a gente tenha que adaptar, mas a citricultura ela é adaptável, ela é resiliente, a gente sabe disso. É importante também, Franklin, eu acho que como mensagem final, deixar aonde as pessoas podem encontrar o material do Bons Frutos, né? Bem lembrado, Murilo. A gente tem no nosso site uma página dedicada ao Bons Frutos, então lá você pode encontrar o manual, é fácil fazer o download desse manual, ou se você quiser o material impresso, entrar em contato com o nosso setor de comunicação, que pode destinar para o agrônomo mais próximo. Correto. E esse agrônomo pode levar o material, conversar um pouco sobre a iniciativa, e assim a gente consegue levar para mais pessoas. Esse tema está sendo abordado em todos os eventos técnicos do Fundecitro, Sítios em Focos, eventos menores, Exato. o manual distribuído, os agrônomos falam sobre isso, né? Porque, como eu disse lá no início, nós temos que falar mais sobre isso. Sim. Então, está ocorrendo, acontecendo nos eventos que o Fundecitro se organiza. Sim, é isso mesmo. Excelente. E o Murilo é mais novo que a gente, né, Franklin? Isso. Então essa geração ainda vem com esse conceito ainda mais embutido e para difundir, o que é muito legal. É isso aí. Esse é o engajamento do programa Bons Frutos. Muito bom. Tornar uma citricultura também mais humana, né? Sim. É por aí. Muito bem. Recado dado por todos, Franklin e Murilo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado, Franklin. Obrigado, Murilo. A gente fica por aqui. Eu lembro a você que acompanha o nosso podcast que você pode fazê-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê. Até mais!